que visto não é linho, ando até de pé no chão, e o cantar de um passarinho é pra mim uma canção. Vivo com a poeira da enxada entranhada no nariz, trago a roça bem plantada pra servir ao meu país. Você sabe o que essa música tem a ver com o vídeo de hoje? Espera aí que eu já te conto. Bom, então vamos lá, começando com uma análise rápida da letra dessa música, né? A música se chama Caipira, ela foi gravada pelo Chitãozinho e Chororó, mas os seus compositores são João Miguel Marques de Medeiros e Maracai. Ela inicia: o que eu visto não é linho, ando até de pé no chão, e o cantar de um passarinho é pra mim uma canção. Vivo com poeira da enxada entranhada no nariz, trago a roça bem plantada para servir ao meu país. Sou desse jeito e não mudo. Aqui eu tenho de tudo e a vida não é mentira. Sou livre, feito um regato. Eu sou um bicho do mato. Me orgulho de ser caipira. Doutor, eu não tive estudo. Só sei mesmo é trabalhar. Nesta casa de matuto é bem-vindo quem chegar. Se tenho as mãos calejadas, é do arado rasgado ao chão. E se a minha pele é queimada, é o sol forte do sertão. Qual é a ideia da canção, na verdade? É apresentar um modo de vida. Né? Um modo de vida de um homem do campo, que ele se autotitula de caipira e que tem orgulho de ser caipira. Né? Então ele fala do tipo de roupa, que são roupas simples, não é de linho. Fala que anda até de pé no chão, ou seja, vira e mexe ele está descalço. Né? Tem poeira da enxada, ele tem calos de usar a própria enxada, o arado. Né? Ou seja, mostra um tipo de trabalho com ferramentas manuais. E o cantar de passarinho é para mim uma canção, também me passa, né? Claro que é uma interpretação minha, a ideia de que os meios de telecomunicação também não estão muito presentes, né? Porque assim, para ouvir uma música e tal, ele na verdade usa esses sons da natureza, que são os sons que trazem essa ideia de esse conforto que a música traz para as pessoas, né? Ou seja, não necessariamente ele tem acesso a esses meios. Então, qual é a ideia? Essa canção está refletindo o momento que ela foi feita e o local onde ela foi feita, né? Como toda canção. Toda canção ela tem, de alguma forma, nela, as características de quem a fez, do momento em que ela foi feita e do local onde ela foi feita. Né? Ela é representativa de um modo de vida que era o que prevalecia na área rural, no espaço rural brasileiro até um tempo atrás. Né? Não quer dizer que esse modo de vida não exista mais, ele existe. Só que o espaço rural, a partir de um certo momento, ele passou a englobar outras coisas, ele passou a adquirir outras características que vão além dessas características que estão descritas na canção. E é esse o nosso objetivo nesse vídeo, é apresentar justamente essas características do espaço rural contemporâneo. Nesse sentido, então, a gente começa falando que o espaço rural ele sempre foi caracterizado por atividades agropecuárias e continua sendo. E essas atividades agropecuárias também, a característica delas vai mudando ao longo do tempo. Bom, então, apresenta o espaço rural como sendo marcado por atividade agropecuária, né? Ou seja, a produção de alimentos e matéria-prima, e justamente fala do orgulho do país, uma coisa assim, na canção, para servir ao meu país, que justamente na canção ressalta essa ideia de que o agricultor ele produz alimentos e matérias-primas que servem para o país inteiro. Então ele tem uma função nesse sentido, porque todo mundo depende dele. Só que o espaço rural hoje em dia, ele não é só caracterizado por esse tipo de atividade, mesmo ele tendo se modernizado. O processo de modernização desse espaço rural, ele também trouxe junto não só outras formas de produzir na agropecuária, mas também trouxe junto outras atividades consideradas não agropecuárias. Né? Outras atividades que têm origem, na verdade, no modo de vida urbano e que,
ao longo dos anos, elas começaram a ser incorporadas nesse espaço rural, né? São novas atividades e novos valores do rural contemporâneo. E esses novos valores é interessante porque a própria canção, a própria música, considerada música sertaneja hoje em dia, ela incorpora novos valores no rural. Ela não está descrevendo apenas os valores que são os mesmos valores que essa canção descrevia. São outros valores. Tanto que a música sertaneja mudou, na verdade, porque o espaço rural mudou. Se o espaço rural mudou, as condições em que ela é feita, elas mudaram, vai mudar também a característica dessa canção, né? Ela vai incorporar outros elementos que as canções originais sertanejas não incorporavam, porque esse espaço rural também incorporou esses novos elementos. Então, aquilo que hoje em dia é chamado de novo rural, ele é composto pelas atividades agropecuárias tradicionais, que estão descritas na música, mas ele também hoje incorpora atividades não agropecuárias e atividades agropecuárias mais modernas. Então, a agropecuária moderna, o conjunto de novas atividades agropecuárias que eram bem restritas antigamente, mas o conjunto de atividades não agrícolas que tem origem no espaço urbano, né? Todas elas vão compor aquilo tudo que a gente chama de rural hoje. Então, falar em rural hoje não é falar num espaço dedicado basicamente à agropecuária. Falar em rural hoje é falar de um espaço multifuncional. O que significa isso? Que ele exerce variadas funções, que ele incorpora funções que antes eram exclusivas do espaço urbano, né? Então, o rural hoje ele tem a produção agrícola? Tem. Só que ele tem também junto uma produção industrial que se chama genericamente de agroindustrial, né? Ele tem geração de renda agrícola? Tem, como tinha antes, mas ele também tem geração de renda não agrícola. Com as atividades não agrícolas crescendo, também começou a crescer a demanda por habitação, por infraestrutura, né? Água, esgoto, comunicação, saúde, que vão permitir o melhor funcionamento dessas atividades não agrícolas, né? E outro ramo de atividade também que cresceu, que não é agrícola, né? É justamente a preservação do meio ambiente e da cultura, ou seja, atividades que geram renda a partir de um processo de preservação cultural, né? Que está muito ligado ao turismo, né? Ou a preservação do meio ambiente está ligado à pesquisa e ao turismo, isso também cresceu muito. Então, por isso que esse conjunto de atividades não agrícolas, ela envolve moradia, turismo, lazer, várias atividades industriais, né, que compõem a agroindústria, prestação de serviço, atividades decorrentes da preservação do meio ambiente. Tudo isso compõe também o rural, junto com a agropecuária moderna, que é baseada na exportação de commodities. Sabe o que é commodities? Commodities são os produtos de origem do espaço rural, né, de origem agropecuária e mineral, que tem preço fixado no mercado internacional, né? Os grãos, em geral, eles têm seu preço fixado no mercado internacional. Esse mercado internacional também vai influenciar no preço no mercado interno. Por isso que eles são chamados de commodities. São aqueles produtos, basicamente, que os países produzem também em grande quantidade, visando a própria exportação, porque isso é um meio de entrada de divisas nesse país, né? No país que produz, né? E esses commodities, essa agricultura agropecuária moderna, está muito ligada a essa agroindústria, a chamada agroindústria. Esse pacotão aqui é o pacotão de atividades que a gente chama de atividades da agropecuária moderna, né? Que ele surgiu a partir da Revolução Verde na década de 50, que vai trazer uma série de modificações e de consequências positivas e negativas para o funcionamento do espaço rural, né? E tem um outro conjunto de atividades agropecuárias, também chamadas de novas, mas elas não são exatamente novas, por isso que está entre aspas ali, mas elas ganharam força com essa expansão da multifuncionalidade do espaço rural. Exemplo, a horticultura, né, a floricultura, né? Tem cidades que são basicamente a renda principal daquela cidade é a exportação ou a venda de flores, né, no país. Então, esse tipo de atividades
que já existiam, elas foram sendo transformadas, né, e foram sendo ampliadas e também passaram a ser alternativas de emprego e renda no meio rural. Então, ganharam espaço, né? Então, a gente tem um mundo rural, um espaço rural hoje, que ele é composto por diversas opções de atividade, diferente do que acontecia no passado. No passado, o cara que vivia no espaço rural, ele basicamente ia ter que trabalhar na agropecuária. Hoje em dia, ele pode trabalhar na agropecuária? Pode, mas ele também pode exercer outras funções. Por exemplo, um tipo de emprego que está ligado à atividade agropecuária, que cresceu muito nos últimos tempos, principalmente a partir do processo de modernização da agricultura, é o emprego de técnico de máquinas. Então o cara se forma como técnico para entender, né, e saber mexer nas máquinas, só que ele vai trabalhar no espaço rural hoje porque essas máquinas fazem parte da realidade desse espaço rural. Então, é a partir dessa característica de multifuncionalidade que o rural contemporâneo vem adquirindo, né, que a gente percebe uma coisa que é a aproximação entre o urbano e o rural, né? O urbano e o rural eles sempre estiveram relacionados, né, porque não existiria o urbano sem o rural, no sentido que o rural ele fornece os elementos básicos para a subsistência daquele que vive daquelas pessoas que vivem no espaço urbano, mas esse fato de o rural ter incorporado algumas características que vão além do agropecuário, isso fez com que, o que na verdade é a incorporação de algumas atividades caracteristicamente urbanas nesse espaço rural, isso gerou conceitualmente uma interseção maior, que está aqui, entre o agrícola e o não agrícola, entre, na verdade, o urbano e o rural, né? Com isso, o espaço rural ele começou a ser composto e ser habitado e a funcionar a partir também da ação de outros personagens, de outros atores que não necessariamente atuavam nesse espaço, né? Claro, tradicionalmente você já tinha os grandes latifundiários, né, que são responsáveis pelo aquilo que a gente chama de ruralidade dos espaços vazios, né? O que é uma ruralidade? Uma ruralidade é uma forma de funcionamento, de organização do espaço rural, né? Então, é um conjunto de características do espaço rural. Então, a ruralidade dos espaços vazios, ela sempre existiu, ela não é nova, né? Ela sempre compôs esse mundo rural, né? Esse espaço rural. Também a ruralidade dos sem terra e sem emprego, né? Que alguns chamam de sem, né? Também sempre existiu, né? Ela foi ampliada por alguns processos até articulados e derivados dessa maior aproximação entre o rural e o urbano, né? O agricultor familiar, os tais sem terra empregados, que são aqueles que são justamente os empregados, aqueles que trabalham na atividade agropecuária, tradicionalmente, né, mas não são donos de terra, né? E aí entra essa aproximação entre o rural e o urbano, ela vai aumentar a quantidade de empresários do agronegócio moderno, e a entrada, justamente, essa aproximação gerou a maior participação e a entrada no espaço rural dos chamados neo-rurais, né? Que a gente pode definir como sendo os profissionais liberais, ex-citadinos, ou seja, pessoas que moravam na cidade, né, mas que passam a residir no campo e passam a atuar em atividades econômicas no campo, sem precisar mudar necessariamente de ramo de atividade, né, porque as atividades deles começam a incorporar esse espaço rural, né. E esqueci de falar aqui dos assentados sem terras, que também esses são atores mais tradicionais também, né. São aqueles que eram sem terra, seja empregado ou desempregado, e que acabaram sendo ao longo da história, em algum momento, assentados por algum projeto governamental, né. Então, esse campo ele passa a ter, então, novos personagens a partir do momento que ele se torna multifuncional. Então, para terminar, a gente tem aqui uma questão do Enem de 2016, que tem tudo a ver com essa história que a gente está falando aí.
Participei de uma entrevista com o músico Renato Teixeira. Certa hora, alguém pediu para listar as diferenças entre a música sertaneja antiga e a atual. A resposta dele surpreendeu a todos. Não há diferença alguma. A música caipira sempre foi a mesma. É uma música que espelha a vida do homem no campo e a música não mente. O que mudou não foi a música, mas a vida no campo. Faz todo sentido. A música caipira, de raiz, exalava uma solidão, um certo distanciamento do país moderno. É justamente aquela música, o exemplo da música que eu trouxe no início do vídeo. Exigir o mesmo de uma música feita hoje, no interior conectado, globalizado e rico como que temos, é impossível. Para o bem ou para o mal, a música reflete o seu próprio tempo. E aí a questão vem, pergunta, isso aí foi uma reportagem, né, na Folha de São Paulo, né? A questão da cultura indicada no texto ressalta o seguinte aspecto socioeconômico do atual campo brasileiro. Aí, letra A, crescimento do sistema de produção extensiva. Não, produção extensiva, como a gente viu, é um tipo de produção ligada às ruralidades antigas, né? O modo de ocupação do rural antigo, né? E ele está falando justamente que mudou o modo de ocupação do espaço rural, né? Então, a produção extensiva é uma atividade que não significa uma mudança nessa forma de ocupação, né? Expansão de atividades das novas ruralidades, que é justamente a resposta, né? As novas ruralidades, que são aquelas desenvolvidas pelos chamados neo-rurais, né? Por aqueles que trazem atividades ligadas, que são atividades não agropecuárias para o campo. Então, a expansão dessas atividades é que vai justamente dar essa cara diferenciada no campo, ao campo. Trabalho compulsório, que é uma atividade similar ao trabalho escravo, né? Então, é um tipo de forma, de relação de trabalho tradicional, né? Contenção da política de subsídios agrícolas. Não, porque justamente o contrário, a política de subsídios é de conceder financiamentos a juros bem baixos de dinheiro para as produções agrícolas. Isso é uma característica que ela ocorreu para incentivar algum determinados tipos de produção, né? Mas não necessariamente trouxe uma nova forma do rural existir, né? De funcionar. Funcionamento do modelo de organização cooperativa, porque a forma de cooperativa, assim como as parcerias, né, dos terceiros, dos meieiros, que a gente falou um pouquinho antes, ela já é também uma atividade considerada, né, uma forma de produção também considerada tradicional. Então, o que na verdade que vai mudar esse campo, é justamente a expansão das atividades das novas ruralidades, que são aquelas atividades ligadas ao não agropecuário. Beleza? Então, é isso aí. E eu fui.